Há alguns anos atrás, assistindo um telejornal da tarde, o jornal apresentou um quadro muito bonito. Um senhor de 65 anos, que a vida toda viveu recebendo a informação de que a sua mãe biológica houvera morrido quando ele ainda era bebê e por isso ele foi criado por uma outra família. Mas eis que agora chega a notícia a ele que a mãe biológica dele estava viva. E aí a produção do jornal fez aquele encontro, aquele preparativo todo e tal. Ele era um homem de 65 anos, casado, com filhos, netos, aposentado, tudo direitinho. Uma vida simples, mas tudo direitinho. E no dia do encontro, quando ele entrou naquela residência também muito simples, no interior, e passou pela cerca, e ele encontrou aquela senhorinha baixinha, de quase 90 anos, e apresentaram a ele aquela senhora como a sua mãe biológica. O que ele fez? Ele a abraçou, nada falou, apenas chorou. E eu fiquei me perguntando, por que aquele senhor, já com uma idade avançada, 65 anos, casado, pai, avô, aposentado, por que ele chorou? Porque naquele momento, uma lacuna enorme na narrativa histórica da sua vida foi preenchida. Aquela senhorinha conectava aquele senhor com a realidade histórica que ele não conhecia. Eu acho que é por isso que todos nós gostamos de histórias, desde criancinha, né? De ouvir histórias. E acho que é por isso que o livro de Gênesis é um grande livro, porque ele preenche lacunas das nossas indagações sobre muitas questões que estão embutidas nele. E por isso nós vamos, então, a partir de agora, participar desse estudo do livro de Gênesis. E tenho certeza que você vai gostar muito, porque tem grandes histórias, grandes respostas. Então, vem comigo nessa jornada. Olá, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e este é o nosso primeiro vídeo de uma série de centenas. Serão muitos vídeos, mais de 300 vídeos. Eu espero que você, acompanhe, participe, porque vai ter muita informação, muita coisa boa mesmo. Eu queria começar aqui mostrando uma série de imagens aqui para você. Veja essas imagens, porque elas têm muito a ver com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis nos fala da origem do universo, a origem da vida, a origem do mal e da morte, a origem das civilizações e os seus respectivos contratos sociais, a história do povo hebreu e o povo de Israel. Então, tudo isso nós vamos acompanhar ao longo do estudo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, esse nome Gênesis, ele não vem do hebraico, ele vem do grego. Você sabe que o livro de Gênesis foi escrito em hebraico, mas lá pelo 3º século antes de Cristo,
houve uma tradução para o grego, que ficou muito famosa do Velho Testamento. Começou a se traduzir o Velho Testamento para o grego e foi chamada da versão dos 70, ou Septuaginta. Então, como é que esse nome Gênesis surgiu? A primeira palavra do texto hebraico é Bereshit, isto é, no início, né? E na Septuaginta ela foi como Gênesis e veio para o português como Gênesis. Aliás, todo o Pentateuco é assim, né? O livro de Êxodo, o de Número, né? O Êxodo, Levítico, Número, todo o Pentateuco é assim. Pega a primeira palavra que dá o nome ao livro no hebraico e passa para o grego que chega até nós. Então, Gênesis veio dessa forma, através de Gênesis, que é uma tradução da palavra Bereshit do hebraico. Então, uma questão importante do livro de Gênesis, e quero dizer para você que nesses 2 primeiros vídeos nós não vamos examinar o texto bíblico ainda, só no terceiro. Esses 2 primeiros vídeos são introdutórios, informações importantes, que julgo importantes para compartilhar com você sobre o livro de Gênesis. E a pergunta importante neste momento é: quem escreveu o livro de Gênesis? Ora, o livro de Gênesis assumimos que foi escrito por Moisés. Em toda a história dos hebreus e também do cristianismo posteriormente, existem pouquíssimas vozes que destoam dessa opinião. Agora, no século XIX, banhado aí pelo iluminismo, este homem que aí você está vendo aqui, Julius Wellhausen, um alemão, né, ele sintetizou, né, sistematizou uma série de críticas que foram sendo levantadas ao longo do tempo sobre a autoria mosaica. Então, os judeus e o cristianismo têm Moisés como escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Mas algumas dessas questões, alguns pensadores levantaram determinadas questões que serão tratadas aqui por nós à medida que nós formos passando por esses textos. Essas questões vão ser levantadas, algumas delas nós trataremos aqui. Mas eu estou colocando aqui para você também o seguinte: está vendo esse livro aqui? Evidência que exige um veredito, volume 2. Nesse livro é uma excelente introdução para quem quer mergulhar nessa disputa, nessa discussão de por que esses questionamentos da autoria mosaica foram levantados. As fontes primárias estão indicadas ali. Joss McDowell, o autor desse livro, fez um trabalho assim brilhante e tenho certeza se você ganhará muito se desejar aprofundar-se nessa questão. Nós aqui assumimos que Moisés é o escritor do Pentateuco e especificamente nesse caso aqui do livro de Gênesis. Eu queria olhar para você, quando a gente vai estudar essa questão de autoria, a gente olha para questões internas, evidências internas da própria Bíblia e evidências externas, o que outros autores, outros escritores, outros comentaristas falaram sobre a composição daquele livro. Quando a gente olha para as evidências internas, quando a gente olha para o Velho e o Novo Testamento, gente, não há discussão, não há discussão. Todos são unânimes de que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Deixa eu lhe dar no Velho Testamento alguns textos importantes. Êxodo 17:14, veja aí o texto. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Outro, Êxodo 24:4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor
E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Deuteronômio 31, 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Por fim, Deuteronômio 31, 24 a 26, que nos dizem assim: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Agora vamos dar uma olhada no que o Novo Testamento pensa sobre a autoria mosaica. Preste atenção só. Marcos 12, 19. Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Marcos 7,10. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser pai ou mãe certamente morrerá. João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 5, 45 a 47. Jesus disse: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis das minhas palavras? E finalmente, Romanos 10, 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então, quando a gente olha para o testemunho do Velho Testamento e do Novo Testamento, não há dúvidas. E eu fico com os autores bíblicos, com os escritores bíblicos e com a palavra de Jesus. Foi Moisés quem escreveu. Então, todos aqueles textos referentes a Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, têm a referência do Velho e do Novo Testamento de que Moisés foi o seu escritor. Por aqui a gente fica hoje, nesse primeiro encontro, e no próximo vídeo, que é introdutório ainda, uma questão importante. Afinal de contas, o livro de Gênesis deve ser considerado como uma narrativa histórica ou mitológica? Já vai pensando nisso. E no próximo encontro a gente se vê, se Deus permitir. E eu peço que você, dê uma curtida aí, né? Inscreva-se no canal da igreja, compartilhe esse vídeo, né? Faça perguntas, comente também isso tudo aí. E até lá, se Deus assim permitir.